hear me in the presentation, Brother Igor, please let me know if there's a problem. So we're going to start with a silent prayer to begin. If you would kneel with me. Amen. Good morning, everyone. Bom dia a todos. A special greeting to the Islands of the Sea Ministry. Alô especial para o Ministério Island of the Sea. We're sorry we can't be there in person. Peço perdão porque não posso estar aí pessoalmente. But we missed you all. Mas temos saudade de todos vocês. I see you. Eu consigo ver vocês. For this camp meeting, Para esta Campal, some people suggested that I review the series done in Australia here. algumas pessoas sugeriram que eu revesse as séries feitas na Austrália. I've decided there's no time. Decidi que não temos tempo. So we won't be reviewing. Então a gente não vai fazer revisões. In the presentations last year, Nas apresentações do ano passado, we went from country to country. a gente foi de país atrás de país, Reviewing the same thing. revisando a mesma coisa. And it got stronger and more specific every time. E ficou mais forte, mais específico cada vez mais. We don't have the opportunity to do that this year. A gente não tem a oportunidade de fazer isso esse ano. So we're building upon what we cannot review. Então a gente está construindo em cima de algo que a gente não pode revisar. It becomes important to go back and watch those presentations. Então se torna importante voltar e assistir essas apresentações. Also, Também, when you consider something like the history of Pyrrhus, quando você considera algo como a história de Pirro, I had what I now consider a luxury. eu tenho o que eu considero agora um luxo. Not every day, not every week, Não é toda semana, não é todo dia, but for about 2 years, mas por cerca de 2 anos, there was an opportunity to study what was a complex history. tivemos a oportunidade de estudar o que era uma história complexa, With no further movement responsibilities and no teaching. sem nenhuma responsabilidade do movimento, sem nenhum outro ensinamento. And it was 2 years of study Então tivemos 2 anos de estudo before we made application. antes de fazermos aplicações. One mistake that is repeatedly made in the movement Um erro que é repetidamente cometido no movimento. it happens much less now than it used to happen. Acontece menos agora do que acontecia antes. We are much
too fast in making application. Estamos muito rápidos em fazer aplicações. Much too fast. Muito rápidos. A prime example of that Um, is how we used to understand World War I and World War II. um exemplo clássico disso, um primário disso, é como a gente entendia a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. So what we are doing right now Então, o que a gente está fazendo agora is looking at Millerite history. é olhando a história millerita, But in my presentations, I'm focusing on the external political history. mas na minha apresentação eu estou focando na história política. And I'm finding it in many ways as complex as the history of piracy. E eu estou achando, de várias formas, tão complexa quanto a história de Pirro. But we're doing that together. Mas a gente está fazendo isso juntos, Not separated. não separados. So that's why I want to make the point Então é por isso que eu quero fazer o ponto that we must be slow to make application que a gente tem que ser lento em fazer aplicações. because what we are doing is going through all of that history Porque o que a gente está fazendo é passando por toda aquela história as if we were looking at the Diadochi Wars. como se a gente estivesse olhando para as guerras do Diádoco. There is noise, Existe ruído, complicated events. eventos complicados. But instead of me studying that separate to you, Mas ao invés de estudar isso separado de vocês, we are studying and developing the prophetic application together. estamos estudando e desenvolvendo a correta aplicação profética juntos. And we're looking at some of that noise E a gente está olhando para algum desses ruídos, not to make application, but to give context. não para fazer aplicação, mas para dar contexto. So what we will be doing in at least the first two presentations Então, o que nós iremos fazer, pelo menos nas primeiras duas apresentações, is just look at a lot of external events é simplesmente olhar para vários eventos externos. and what I hope people can see E o que eu espero que as pessoas possam ver is just as you might look at the Diadochi Wars, é assim como você olharia para as guerras do Diádoco, there is a prophetic application. existe uma aplicação profética. So I want to give an overview of this history. Então eu quero fazer uma visão geral dessa história. Now, obviously, I already have an agenda. Obviamente, eu já tenho uma direção, um objetivo. I already have some idea of what we want to get from this. Eu já tenho alguma ideia do que eu quero conseguir disto. So I've already started to cut out noise. Então eu já comecei a cortar um pouco do ruído. So you might go back and look at that event Então você pode voltar e olhar para esse evento. and you might say people weren't fighting over slavery. Você pode dizer, as pessoas estavam lutando por escravidão. Their main disagreement was about establishing a national bank. E o principal desacordo era estabelecer um banco nacional. So I'm already cutting out noise. Então eu já estou tirando ruído. But I'm hoping you can see the picture that's developing.
Mas eu espero que você possa ver a figura, o desenho que está se desenvolvendo. When Pyrrhus was first presented, Quando Pirro foi apresentado a primeira vez, many people struggled. muitas pessoas lutaram com as dificuldades de entender. They said, why are we looking at these worldly political events that aren't in inspiration? Eles diziam, por que estamos olhando para esses eventos políticos que não estão na inspiração? I'm hoping we don't make that same mistake now. Eu espero que a gente não cometa o mesmo erro agora. And we can see that the political history of 1798 to 1863 is prophetic. E a gente possa ver que a história política de 1798 a 1863 é profética. Então eu vou repetir. As primeiras duas apresentações serão basicamente história. Algumas semanas atrás, um irmão fez uma pergunta. Ele perguntou sobre os partidos políticos nos Estados Unidos. Especificamente o partido Whig. O nome do partido é Whig. W-I-G. W-H-I-G. Eu quero dar um contexto bem rápido, breve. Os fundadores dos Estados Unidos, quem escreveu a Constituição, nunca imaginou que fossem partidos políticos. Nunca quis essa polarização. Na verdade, eles temiam que isso pudesse se desenvolver. Mas, inevitavelmente, isso aconteceu. Particularmente nos anos 1790. Então, os historiadores dividem essa história política em partes. Primeiro, sistema partidário. 1792 até 1824. Não vamos discutir muito os partidos políticos nessa história. Eles ainda estavam formando esse bipartidarismo. O segundo período de tempo que eles cortaram, que eles separaram, muito do que vamos discutir está nesse período de tempo. Que é de 1828 até 1854. E nesse período de tempo,
parties. Tem dois partidos políticos, de forma geral, principais. You have the Democrat Party Você tem o Partido Democrata, as opposed to the Whig Party. em oposição ao Partido Whig. Democrats versus Whigs. Os democratas versus Whig. In the mid-1850s, Nos anos 1850, mais ou menos, metade dos anos 1850, that Whig Party is going to collapse. esse Partido Whig colapsa. The subject of slavery was part of that collapse. O assunto de escravidão, o assunto da escravidão foi parte desse colapso. And it largely morphed into the Republican Party. E ele, basicamente, ou de forma geral, se transformou no Partido Republicano. Abraham Lincoln was the first Republican president. Abraham Lincoln foi o primeiro presidente republicano. But in his early days, Mas nos seus dias iniciais era o Whig. in 1840, No ano 1840, he's traveling the United States ele viaja voting for the Whig candidate. pelos Estados Unidos, estimulando os candidatos do Partido Whig. So today there are Democrats and Republicans. Então, hoje há democratas e republicanos. And to simplify, we would say Democrats, good guys, Republicans, bad guys. Para simplificar, a gente vai dizer democratas, os mocinhos, os republicanos, os bandidos. So when we talk about the Whig Party, it's the predecessor of the Republican. Então, quando a gente fala do Partido Whig, que é o antecessor do republicano, That's the first thing we need to keep in mind. isso é a primeira coisa que a gente tem que manter em mente. The second thing we cannot forget A segunda coisa que a gente não pode esquecer is that they changed their position on civil rights é que eles mudaram a posição deles nos direitos civis to be vague between the Civil War and today. de forma vaga entre a Guerra Civil e hoje. To not be specific, they changed their position between the Civil War and Ronald Reagan. Sem ser específico, eles mudaram sua posição entre a Guerra Civil e Ronald Reagan. So when we go back to that history, Então, quando voltarmos para essa história, Democrats are Southerners, os democratas são os sulistas, not entirely like today, não completamente como hoje, but they represent those kinds of interests mas eles representam esse tipo de interesse. and the Whig predecessor to the Republicans represented northern interests. E os Whig, que são os antecessores dos republicanos, representam os interesses do Norte. So Democrats would be today's Republican Party. Então, os democratas do passado são o Partido Republicano de hoje. And when we're talking about this history, 28 to 54, E quando a gente fala dessa história, de 28 até 1854, the Whig would be today's Democrat Party. o Partido Whig seria o Partido Democrata atual. The Whig Party officially formed in 1833. O Partido Republicano oficialmente formou em 1853. We'll discuss more of that history soon. Discutiremos mais dessa história no futuro. So this third party system
Então, esse terceiro sistema partidário is 1854 é de 1854 into the 1890s. até os anos 1890. That was the forming of the Republican Party. Essa foi a formação do Partido Republicano. So the brother had asked about the Whig Party. Então, o irmão perguntou sobre o Partido Whig. And the man we are going to discuss more than any other E o homem que a gente vai discutir mais que qualquer outro, his name is on the board behind me. o nome dele está no quadro atrás de mim, Henry Clay. So we've given an overview of the forming of the two-party system. Então, estamos dando uma visão geral da formação do sistema bipartidário. Cut out a lot of noise. Estou tirando bastante ruído. We're going to now briefly discuss the history prior to 1828. Agora, brevemente, vamos discutir a história antes de 1828. But most of what we will discuss will be 1828 to 1854. Mas a maioria vai ser de 1828 até 1854. The structure behind me, those reform lines, A estrutura atrás de mim, essas linhas de reforma, were laid in place in my last Sabbath presentation here. Foram 2 weeks ago. foram postas aqui na minha última apresentação 2 semanas atrás. We haven't reviewed that and reinforced it. A gente ainda não revisou e reforçou. So in this camp meeting, we will treat it as fact. Então, nesse Campal, a gente vai entender isso como sendo um fato. And then after this camp meeting, we will review that. Mas depois dessa Campal, vamos revisar isso. So if you can bear with me for these meetings. Então, se você conseguir me acompanhar durante essas reuniões, I want to begin looking at this history with the Constitution. quero começar a olhar essa história com a Constituição. Within the Constitution, it does not name slavery specifically. Dentro da Constituição não é nomeado o termo escravo especificamente. They avoid saying the word. Eles evitam falar a palavra. But its existence is implied. Mas a sua existência é implícita. Implicada. And without naming slavery, they managed to reinforce and regulate it E sem nomear os escravos, eles são capazes de enforçar, de estimular e regular in 3 specific clauses of the Constitution. em 3 cláusulas específicas da Constituição. The first we should be well familiar with. A primeira, devemos estar bem familiarizados com ela. The 3/5 compromise. A concessão dos 3/5, ou compromisso dos 3/5. That's the clause that names a slave as 3/5 of a person. É a cláusula que nomeia um escravo como sendo 3/5 de uma pessoa. That clause is spoken of perhaps more than any other. Essa cláusula talvez é mais falada do que qualquer outra. The second was about the importation of slaves. A segunda era sobre a importação de escravos. And
And the third is the fugitive slave law. E a terceira é o ato do escravo fugitivo. The presence of these clauses in the Constitution A presença dessas cláusulas na Constituição demonstrate the efforts for them to hold together the Union demonstra o esforço que eles estavam fazendo para manter a União junta. perhaps through ambiguous wording, Talvez com o uso de palavras ambíguas, but definitely through compromise. mas definitivamente através de concessões. So there can be this idea Então pode existir essa ideia that the Constitution is some type of perfect document, que a Constituição é algum tipo de documento perfeito. and I want to disagree with that idea. E eu quero discordar dessa ideia. We're going to be looking at a history of compromise. Vamos olhar para uma história de compromissos. So I want to make the point at the beginning Então quero fazer o ponto desde o início. the Constitution itself is a compromise document. A Constituição em si mesma é um documento cheio de concessões, compromissos com... Looking at that third clause, Olhando essa terceira cláusula, I'll be reading a quote. vou ler uma citação. No person held to service in one state Nenhuma pessoa que é segurada para trabalhar, segura, that's their ambiguous wording for a slave, essa segurada para trabalhar é a palavra ambígua para escravo, mantida no para trabalhar. person held to service in one state under the laws of that state Nenhuma pessoa mantida para servir dentro daquelas leis do estado, desse estado. if they escape into another state Se eles escaparem para um outro estado and that state does not have people held to service, e nesse outro estado não existem pessoas mantidas para serviço, they cannot be discharged from such service or labor, eles não podem ser libertos desse trabalho ou serviço, but shall be delivered up on the claim of the party to whom their service is due. mas tem que ser entregue para a pessoa a que ele pratica o serviço. This is Article 4, Section 2 of the Constitution. Esse é o artigo 4, seção 2 da Constituição. So I want to be clear Então eu quero ser clara that the Constitution was a compromise document. que a Constituição era um documento cheio de concessões, comprometedor. And we should all be familiar with the 1850 Compromise. E todos temos que estar cientes da concessão de 1850. And what does that 1850 Compromise say? O que essa concessão de 1850 diz? If a slave in a slave state escapes to a free state, Se um escravo de um estado escravista foge para um estado liberto, com liberdade, they do not become free, eles não se tornam escravos livres, but that free state must send them back into slavery to their owner. mas esse estado deve mandar de volta o escravo para o seu dono.
In 1861, when there's this split, Em 1851, quando houve essa divisão, the argument of the South o argumento do Sul is that you northern states have broken the laws and violated the Constitution. Os estados do Sul disseram que os estados do Norte quebraram a lei e violaram a Constituição. Who has the better argument? Quem tem os melhores argumentos? I want to say the South had the better arguments. Eu diria que o Sul tem os melhores argumentos. What we can tend to do O que a gente vai tentar fazer, and I include myself, e eu incluo a mim mesmo, is that when a conservative Republican today que quando um republicano conservador de hoje, when they make the argument that the founding fathers intended a Protestant country, quando eles fazem o argumento que os pais fundadores queriam um país livre, republicano, we go protestante, back to those founding fathers e a gente volta a esses pais fundadores and we try to prove they never intended a Protestant America. e a gente volta para provar que eles nunca quiseram uma América protestante. We go back to the Constitution, A gente volta à Constituição we whitewash it, e aí a gente limpa ela, lava ela and attempt to prove that the North had the better constitutional arguments. e a gente tenta provar que o Norte tinha argumentos constitucionais melhores. And I want to suggest we can do that incorrectly. E eu quero sugerir que a gente faz isso de forma incorretamente. We've already spoken about how the South used inspiration. A gente já falou sobre como o Sul usa a inspiração. They had the better verses, Eles têm os melhores versos, but they also had the better laws. mas eles também têm as melhores leis. I want to quote Barack Obama. Eu quero citar Barack Obama. This was at the 2020 Democratic National Convention. Isso foi na Convenção Democrática Nacional de 2020. You can watch his full speech on YouTube. Você consegue escutar o seu discurso completo no YouTube. And you'll find this statement in the first minute of that speech. Você vai ver essa frase no primeiro minuto desse discurso, Quoting him. citando Barack Obama. I am in Philadelphia where our Constitution was drafted and signed. Eu estou na Filadélfia, onde a Constituição foi esboçada e assinada. It was not a perfect document. Não era um documento perfeito. It allowed for the inhumanity of slavery Permitiu a desumanidade da escravidão and failed to guarantee women and even men who didn't own property the right to participate. e falhou em conceder a mulheres e homens que não tinham propriedade em participar politicamente. Participate in the political process. Participar no processo político. But embedded in this document was a North Star that would guide future generations. Mas engastada nessa Constituição tinha uma estrela do norte que ia guiar as futuras gerações. A system of representative government. Um sistema de governo representativo. And he then speaks about the amendments made to that constitution. Então ele fala das emendas feitas nessa Constituição.
the improvements that were made. As melhoras que foram feitas. So the Constitution is not a perfect document. Então, a Constituição não é um documento perfeito. It wasn't when it came to black people, it wasn't when it came to women. Não era quando se tratava de homens negros, não era quando se tratava de pessoas negras, não era quando se tratava de mulheres. When we look at the phrase all men are created equal. Quando a gente olha para a frase, todos os homens são criados iguais. We don't go back into that history. A gente não volta nessa história And try to defend the founding fathers. e tenta defender os pais fundadores. And say that they really intended everyone. E dizer que, na verdade, eles estavam preocupados com todos nessa Constituição. We know that they did not mean to include women and they did not mean to include black people. A gente sabe que eles não tinham a intenção de incluir mulheres, nem a intenção de incluir negros. But we use that phrase today regardless of their intent. Mas a gente usa essa frase hoje apesar das vontades deles, dos desejos deles. And what we essentially say is the following. E o que a gente diz essencialmente é o seguinte: We don't care what they meant. a gente não se importa com o que eles queriam dizer. So when they separate church and state, Então, quando eles separam a igreja e o Estado, should we care what they meant by that? será que a gente quer se importar com o que eles queriam dizer com isso? What they meant by wall of separation. O que eles queriam dizer com o muro de separação? I suggest we don't care. Eu sugiro que a gente não se importa. What Barack Obama alludes to in his speech, O que Barack Obama se refere no seu discurso, that regardless of the intents of the framers, que independente da intensidade das frases, do cenário, regardless of the exact wording, independente das exatas palavras, this was a document that was to grow and transform over time. este era um documento que deveria crescer e transformar no tempo. From something very imperfect De algo muito imperfeito to something that more and more recognized and represented people's civil rights. que cada vez mais representava os direitos civis das pessoas. I'll remind you of the study of Acts 27. Eu lembro a vocês do estudo de Atos 27. 1798. A ship set sail. Um navio inicia a velejar. This ship is both the United States and Adventism. Esse navio é tanto os Estados Unidos quanto a Igreja Adventista. Did we have everything together in 1798? Será que tínhamos tudo pronto em 1798? No. Não. It was meant to grow and transform. Iria crescer e transformar Until we became closer to a true understanding of God's character. até nos tornarmos mais próximos do entendimento correto da profecia bíblica, do caráter de Deus. What Ellen White does refer to as the higher constitution. O que Ellen White se refere como sendo a alta Constituição. She refers to a higher constitution
which infers a lower constitution. Ela se refere por uma alta Constituição e por uma baixa Constituição. And an Adventist understanding of the higher constitution was to change. E o entendimento da adventista dessa Constituição superior iria mudar. Not once, not twice, but continually. Não uma nem duas vezes, mas continuamente. So it is with the United States. Assim também é com os Estados Unidos. That original flawed document Esse documento original, cheio de falhas, should never have stayed the way it was. nunca deveria permanecer da forma que era. It was written in a time period of darkness. Foi escrito em um período de tempo de trevas. And what the United States externally was supposed to do E o que os Estados Unidos deveria fazer de forma externa was recognize the changes that were to be made to that constitution. era reconhecer as mudanças que deveriam ser feitas nessa Constituição. So in 1861, Então, em 1861, the strong argument of the South is the following. o forte argumento do Sul é o seguinte: It is written está escrito in the lower constitution na Constituição inferior. Fugitive Slave Act. O ato do escravo fugitivo. In 1850, they're just trying to reinforce the Constitution and the rule of law. Em 1850, eles estão tentando reescrever a Constituição e a lei. And if you want to use that it is written argument, Então, se você quer escutar o argumento está escrito, and I mean an incorrect it is written argument, e eu digo um argumento incorreto do que está escrito, they have the better argument. eles têm os melhores argumentos. What the North is saying O que o Norte está dizendo is that we don't care. é que a gente não se importa, Because this document is designed to transform over time. porque esse documento está designado para transformar com o tempo. In a period of darkness, there was needed to be compromise. Em um período de trevas, foi necessário haver concessões. But now there's a requirement placed on the United States. Mas agora tem uma requisição colocada sobre os Estados Unidos. What Barack Obama refers to as a North Star O que Barack Obama se refere como sendo uma estrela norte, uma estrela do norte, was what was the spirit of this document era que o poder desse documento, that could guide people for future generations. o espírito desse documento poderia guiar as pessoas pelas gerações, That light could guide them from then well through now. essa luz poderia guiar muito bem até agora, até hoje. That North Star has in ways guided. E essa estrela norte, de algumas formas, guiou realmente. But the exact wording in the Constitution has had to change. Mas as palavras exatas da Constituição tiveram que ser mudadas Through that process. durante esse processo. So we've discussed for a year now Então já discutimos por cerca de um ano agora how the South used quotes of inspiration. como o Sul usou citações da inspiração. In this literal to literal fashion. De forma literal para literal. Without
saying that modern Israel cannot do what ancient Israel performed. Sem entender que o Israel moderno não pode fazer o que o Israel literal estava fazendo. Genocide and slavery. Genocídio e escravidão. But we need to see Mas a gente precisa ver. they did the same thing to the lower constitution as well. Que eles fizeram a mesma coisa para a Constituição inferior. Literal to literal. Literal a literal. And what the North wanted to do E o que o Norte queria fazer was to allow this to transform over time. era permitir que isso se transformasse com o tempo. Away from compromise. Se distanciando das concessões. And it becomes the responsibility of the North to make that happen. E se tornou a responsabilidade do Norte fazer isso acontecer. So 1798, this ship set sail. Então, em 1798, esse navio começa a navegar. And moving away from the subject of the Constitution, E se distanciando do assunto da Constituição. we're going to focus most of these studies around one man. Vamos focar a maior parte desses estudos em um homem. Henry Clay. Henry Clay. I'm going to quote from Wikipedia. Eu vou citar da Wikipédia. Clay is generally regarded as one of the most important political figures of his era. Clay é frequentemente citado como uma das figuras políticas mais importantes dessa era. Most historians and political scientists consider Clay to be one of the most influential speakers of the House in US history. Muitos historiadores consideram Henry Clay como sendo uma das figuras mais importantes dos Estados Unidos. In 1957, a Senate committee selected Clay as one of the 5 greatest US senators, along with Daniel Webster, John C. Calhoun, Robert La Follette, and Robert A. Taft. Em 1957, o Senado selecionou Henry Clay como sendo um dos mais influentes, junto com outras 4 pessoas. A 1986 survey of historians ranked Clay as the greatest senator in US history. Uma pesquisa feita mais posteriormente elencou Henry Clay como sendo uma das figuras políticas mais importantes. A 2006 survey of historians ranked Clay as the 31st most influential American of all time. Em 2006, uma pesquisa entre historiadores elencou Henry Clay como em 31º pessoa mais importante politicamente. Remember, there have been 45 presidents. Isso é muito notório quando você lembra que teve 45 presidentes. In 1998, poll of historians ranked Clay as the most qualified, unsuccessful, major party presidential nominee in US history. Em 1998, Henry Clay foi elencado como uma das figuras mais importantes no Comitê Nacional de Nomeações. In 2015, political scientist Michael J. Miller and historian Ken Owen ranked Clay as one of the 4 most influential American politicians who never served as president. Em 2014, um grupo de pessoas elencou Henry Clay como uma das 4 figuras mais importantes que nunca serviu como presidente. Alongside Alexander Hamilton, William Jennings Bryan and John C. Calhoun. Junto com Alex Hamilton, John Calhoun e outras 2 pessoas. Noting Clay's influence over the United States, in the last 30 years of his life, biographer James Clotter
writes that perhaps prosperity should no longer call it the Jacksonian era and instead term it the Clay era. Então, um biógrafo, quando estuda os últimos 30 anos da história de Henry Clay, diria que aquela época não deveria se chamar a época jacksoniana, mas a época de Clay, claysoniana. He died, I believe, in 1852. Ele morreu, eu acredito, em 1852. So that 30 years Então, esses 30 anos would be 1822 to 1852. Então, esses 30 anos seriam de 1822 até 1852. Prior to looking at this history, I had never heard of him. Antes de olhar para essa história, eu nunca tinha escutado dele. I know the name Alexander Hamilton, Eu conheço esse nome, Alexander Hamilton. the names of William Jennings Bryan and John C. Calhoun are familiar, Os nomes de James Bryan e Calhoun, eu sou familiarizado com eles. but I'd never heard of Henry Clay. Mas eu nunca escutei sobre Henry Clay. This 30-year time period, portions of that is known as the Jacksonian era, Porções desse período de 30 anos são conhecidos como a Era Jacksoniana, after the president Andrew Jackson, who was thought to define that era. por causa do presidente Andrew Jackson, que definiu essa era. And what his biographer argues is that it should be called the Clay era. E o que os biógrafos argumentam é que deveria ser chamado da Era de Clay. He was largely the founded the Whig Party in 1833. Ele foi largamente o fundador do partido Whig. He formed that party. Ele formou esse partido. We're going to come to discuss Abraham Lincoln, Vamos discutir Abraham Lincoln. but Lincoln professed to his friends in 1861 Mas o Lincoln falou para os seus amigos em 1851 that he was an old-fashioned Whig. que ele era um Whig à moda antiga. Quoting him, Citando Abraham Lincoln, a disciple of Henry Clay. um discípulo de Henry Clay. Henry Clay was Abraham Lincoln's role model. Henry Clay era o modelo de Abraham Lincoln. Henry Clay gave his first political speech in 1798. Henry Clay fez seu primeiro discurso político em 1798. I believe he would have been about 22 years old. Eu acredito que ele tinha cerca de 22 anos de idade. And he was fighting against the Alien and Sedition Acts. E ele lutava contra o ato de sedição e alienação, Which we have discussed before. que a gente já discutiu antes. July 24, 1798. 24 de julho, 1798. He gave a meeting or spoke at a gathering in Kentucky. Ele falou em uma reunião em Kentucky, in front of about 1,000 participants. para cerca de 1.000 participantes. He spoke alongside a revolutionary colonel. Ele falou para um grupo revolucionário. He was such a great orator Ele era um tão grande orador that the crowd
away on their shoulders. que a multidão o carregou para longe nos seus ombros. So first political speech in 1798. Então, o primeiro discurso político em 1798 saiu carregado nos ombros. Look him up on the internet. Pesquise sobre ele na internet. And he has a nickname. E ele tem um apelido. I'll erase this, but please don't forget the political structure that we've seen develop. Eu vou apagar isso, mas por favor não esqueça a estrutura política que a gente está desenvolvendo. He was known in his own day through today Ele foi conhecido no seu próprio tempo e até hoje as the Great Compromiser. como o grande pacificador em português, mas em inglês quer dizer o grande pessoa que faz concessões. Meant as a compliment. Era um elogio. Essas concessões feitas por ele eram elogios. His ability to hold that union together É sua habilidade para manter a união unida, junta, led many people to argue levou muitas pessoas a questionar, discutir, that if he had have been alive in 1861, there would have been no civil war. que se ele estivesse vivo em 1861 não teria havido guerra. Others argue quite strongly that he's responsible for it. Enquanto outros dizem que ele foi responsável por ela. But his ability to compromise was considered to be the force that held the union together. Mas sua habilidade para realizar concessões foi considerada a força que manteve a união junto. You've already heard the name John C. Calhoun. Você já escutou o nome John C. Calhoun? Not to be all poetic, Não quero ser poética, but if you wanted to make an old Western movie, mas se você quiser fazer um filme do Velho Oeste antigo, and you needed a bad guy, ou um filme ocidental antigo, e você precisasse de um bandido, you would be hard-pressed to find one worse than John C. Calhoun. você ia ter dificuldade de achar alguém pior do que John C. Calhoun. There will be no attempt in these presentations to say anything positive about him. Não vou fazer nenhuma tentativa nessas apresentações de falar alguma coisa positiva sobre ele. He was quite openly in defense of the South and slavery. Ele era abertamente em defesa do Sul e da escravidão. Before Andrew Jackson died, Antes de Andrew Jackson morrer, he made the following statement. ele fez a seguinte citação. He had one regret. Ele tinha um arrependimento. He had not shot Henry Clay and he had not hanged John C. Calhoun. Ele não atirou em Henry Clay e não enforcou John C. Calhoun. So he wasn't fond of either of them. Então ele não era fã de nenhum dos dois. Because despite Andrew Jackson not being anti-slavery, Que apesar de Andrew Jackson não ser contra a escravidão, John C. Calhoun was militant in his defense of the institution. John C. Calhoun era militante na sua defesa dessa instituição. So Henry Clay is held responsible for three particular famous compromises. Então, Henry Clayton foi responsável por 3 concessões famosas. We said we were going to focus on this time period. Disse que iríamos focar nesse período de tempo.
coming to that. Eu vou chegar lá. First, we needed to discuss 1798. Primeiro a gente vai discutir 1798. The Constitution. A Constituição. The responsibility of the United States to transform the written words of the Constitution. A responsabilidade dos Estados Unidos de transformar as palavras escritas da Constituição. And also introduce Henry Clay to politics. E também introduzir Henry Clay para a política. So we've discussed 1798. Então vamos discutir 1798. The first of the three key compromises attributed to Henry Clay. O primeiro da série de 3 concessões atribuídas a Henry Clay Is the Missouri Compromise. é o compromisso do Missouri, ou concessão do Missouri. From the beginning, there was this tension between slave and free state. Desde o início havia essa tensão entre a escravidão e os estados libertos. And that became a particular issue when territories wanted to become states. Isso se tornou particularmente ruim quando territórios quiseram se tornar estados. And a crisis developed when Missouri Territory applied for statehood. E problemas surgiram quando o estado do Missouri aplicaram para isso. They applied for statehood in 1818. Eles tentaram se tornar estado em 1818. And predominantly they wanted to enter as a slave E state. de forma predominante eles queriam entrar como um estado escravista. This became war in Congress. Isso se tornou uma guerra no Congresso. Because we're speaking generally, the Northerners did not want another slave state. Estamos falando de forma geral aqui, mas isso se tornou uma guerra porque o Norte não queria um outro estado escravista. So the House was controlled slightly by the North. Então a casa era controlada levemente pelo Norte. And they wrote a bill that would allow Missouri to become a state. Eles escreveram uma lei falando que permitiria o Missouri se tornar um estado. But they included a clause that would have gradually ended slavery in the state. Mas eles incluíram uma cláusula que gradualmente iria terminar com a escravidão no estado. That bill went from the House to the Senate. Essa lei saiu da casa para o Senado. The Senate was balanced between North and South. O Senado ficou balanceado entre Norte e Sul. But the South won in that argument and they stripped it of that clause. Mas o Senado foram muito estritos nessa cláusula, querendo essa cláusula. At which time the North removed all support for the bill. E aí o Norte tirou todo o apoio dessa lei. And it was deadlocked, stalemate. E aí foi um empate, foi um fim da partida. In 1819, Em 1819, no ano seguinte, Maine applied for statehood. Maine, o estado de Maine, aplicou também para se tornar um estado. So to simplify that process, Então, para simplificar esse processo, Henry Clay led out in the following compromise. Henry Clay liderou no seguinte compromisso. We'll
We'll keep the balance. Vamos manter o balanço. In 1820, it was ratified, realized. Em 1820 foi ratificado. Aconteceu. Maine becomes a free state. Maine se torna um estado livre, sem escravos. Missouri becomes a slave state. Missouri se torna um estado com escravos. So they would allow Missouri as a slave state as long as Maine could join as a free Então state. eles iam permitir o Missouri como um estado livre desde que Maine se juntasse como estado livre, com escravos. And then they set the parallel 3630 as the dividing line between enslaved and free states. E aí eles dividiram criaram uma linha numa latitude 3630 como linha divisória entre os estados libertos e escravos. So if you've heard of that imaginary line through America, Então se você já escutou sobre essa linha imaginária através da América, north of 3630 was to be free states, south of 3630 would be allowed to be slave então states. acima do paralelo 3630 seriam escravos, estados livres, e ao sul estados com escravos. Part of the compromise of the Missouri Esse foi Compromise. parte da concessão de Missouri, do compromisso de Missouri. Clay led in forming that compromise. Clay liderou ao formar esse compromisso, essa concessão. He said it had avoided catastrophe. Ele disse, vai evitar uma catástrofe. It earned me praise through the country. Ganhou-me benefícios através do país, glórias do país, As a compromise. como um pacificador, como alguém que faz concessões, que faz compromisso. Of whom union is his motto, conciliation his maxim. Alguém onde a união é seu motto e a conciliação é seu motor. So when people call him the great compromiser, they mean to praise Então, him. quando o chamavam de o grande pacificador, estavam querendo elogiá-lo. Because he was conciliatory to the south. Porque ele era conciliador ao sul And he held together the e union. manteve a união. Others were aware of the danger. Outros estavam cientes do perigo. Thomas Jefferson wrote to a friend of his in 1820. Thomas Jefferson escreveu para um amigo dele em 1820. He said that the question over Missouri's admission to the Union Ele disse que as questões relacionadas ao Missouri e à União was like a fire bell in the night. foi como um alarme de incêndio na noite. It was like a fire bell in the night. Foi como um alarme de incêndio de noite. So what he means by that Então, o que ele quis dizer com isso is that concept of you're fast asleep é esse conceito de que você vai dormir. and you're jolted to being awake with that cry of E aí fire. você é acordado com esse grito avisando que tem fogo. He says it awakened me and filled me with terror. Diz que ele me acordou e me encheu de terror. I considered it at once as the death knell of the Union. Eu considerei como o prego final na União. Now speaking of the compromise. Falando da concessão. It
It is hushed for the moment. Foi apressado para o momento. But this is just a reprieve. Mas isso é só uma retração. It is not the final sentence. Porque não é a sentença final. So in 1820, Thomas Jefferson knows what has just happened. Então, em 1820, Thomas Jefferson sabe o que acabou de acontecer. The war developing between the forces for slavery and the forces against slavery. A guerra começa a se desenvolver entre as forças pró-escravistas e anti-escravistas. This Missouri Compromise, that 3630 parallel, Esse compromisso do Missouri, esse paralelo 3630, was violated and repealed in the 1850s. foi violado e repelido nos anos 1830, no fim dos anos 30, And led directly into the Civil War. e levou direto à Guerra Civil. But remember, Henry Clay is a Whig, formed it. Então lembre-se, Henry Clay é do Partido Whig. In 1833, Em 1833, the Whig Party became the Republican. em 1833, o Partido Whig se tornou republicano. It's moderate, centrist, anti-slavery. É moderado, de centro e anti-escravidão. Today's parallel would be the Democrat. Hoje o paralelo seria o Partido Democrata. And he led in that compromise. E ele liderou nessa concessão. We're about out of Já time. estamos sem tempo. Henry Clay led in 3 key compromises. Henry Clay liderou em 3 grandes concessões. We've discussed the first. Discutimos a primeira. Tomorrow we will come back and discuss the second and the third. Amanhã vamos voltar e discutir a segunda e a terceira. So just to review, Então, só fazendo uma revisão. we are wading through a complicated A history. gente está passando por uma história complicada. For that reason, some people may disagree with the emphasis I place on certain Por essa events, razão, algumas pessoas vão discordar da ênfase que eu coloco em alguns eventos. just as some did with the Diadochi. Assim como alguns fizeram com as guerras do Diádoco. But I'm hoping that they see the evidence of that underlying structure. Mas eu espero que eles vejam a evidência essa estrutura que eu estou colocando. It's not my intent to make some type of date-for-date application. Não estou querendo fazer aplicações data por data ou dia a dia, But to first see in their history mas primeiro ver na história deles, on their nos waymark, marcos deles, how their crisis como a developed, crise se desenvolveu no período deles and who bears responsibility. e quem carrega a responsabilidade. 1798, 1798. you have a constitution Você tem uma Constituição that has a North Star. que tem uma estrela norte. The concepts of it, if used correctly, could guide America forever. Os conceitos nela de que poderia guiar a América para sempre. But the argument is how readest thou. Mas o argumento é como é que você lê isso.
The South reads inspiration literal to O literal. Sul lê a inspiração literal para literal. The South and many Northerners read the Constitution literal to literal. O Sul e muitos nortistas leem a Constituição Norte literal para literal. But it was a flawed document that was meant to transform over time. Mas era um documento cheio de falhas que ia ser transformado durante o tempo. We're focusing on Henry Clay. Estamos focando no Henry Clay. He formed the Whig Party. Ele formou o partido Whig. And we will be mostly talking about the Whig Party versus the Democrat Party. E vai estar falando basicamente sobre o partido Whig e o partido Democrata. Today's Democrats, their Democrats would be today's Republicans. Então os democratas de hoje seriam os republicanos de amanhã, do passado. The Whig and then their Republican Party would be today's Democrats. Os Whig e os então se tornaram republicanos seriam os democratas de hoje. We discussed how historians today view Henry Clay. Discutimos como os historiadores de hoje veem Henry Clay. How he guided the political events in America to such a degree. Como eles guiaram os eventos políticos na América até um certo nível. Is seen as more impactful than about 15 US presidents in history. Foi mais impactante do que cerca de 50 presidentes americanos. We traced his beginning in 1798. Vimos o seu início em 1798. The first of three key compromises, beginning with the Missouri Compromise. Primeiro de 3 concessões chaves, começando com a concessão do Missouri. That becomes an issue in 1818. Se torna um problema em 1818. When we come back tomorrow, Quando a gente voltar amanhã, we'll discuss the second compromise he's responsible vamos for. discutir a segunda concessão que ele é responsável. That was a compromise tariff of 1833. Isso foi o Compromisso de 1833. And I think many of us are already familiar with the fact E eu acho que muitos já estão familiarizados com o fato that he's responsible largely for the compromise of 1850. que ele era largamente responsável pela concessão de 1850. And if you've watched the last few presentations in Portugal, Se você olhar as últimas apresentações em Portugal, he was the Whig presidential candidate in 1844. ele era o candidato presidencial do Whig em 1844. And the Whig Party gained their first president E o partido Whig ganhou o seu primeiro presidente in 1840. em 1840. 1840 being a transformative election in US Então, history. 1840 foi uma eleição transformadora. And especially the 1844 election. E especialmente a eleição de 1844. Changed the course of US history. Mudou o curso da história americana. More than almost any other election. Mais do que qualquer outra eleição. So I hope you can see that he's an important person to focus on. Eu espero que você veja que ele é uma pessoa importante para a gente focar. So I hope while we see that we're dealing with historical events, historical political events. Então eu espero que vemos que estamos lidando com eventos políticos e históricos. Apesar disso, Prophetically significant for us são today. profeticamente significantes para nós hoje.
close in Se você prayer. puder se ajoelhar comigo, a gente vai terminar com uma oração. Father, Querido Pai Celeste, thank you that we can meet from all over the obrigado porque podemos nos encontrar por todo o mundo. We think especially of our sisters and brothers in Fiji. Agradecemos especialmente aos nossos irmãos de Fiji. We pray that you bless their camp meetings, Oramos para que o Senhor abençoe a Campal deles. that there might be a resolution to any technical issues, Que possa haver resolução para qualquer problema técnico. and as we enter spiritually into the upper room experience, E ao entrarmos espiritualmente para a experiência do cenáculo, they might feel that among themselves, que eles possam sentir entre eles. and as much as possible that we might join E them. que, assim que possível, a gente possa se juntar a eles. Though from a distance, Mesma distância. we might feel this unity in the Que a gente message. possa sentir essa unidade na mensagem. We pray for your continued Eu guidance, oro para a sua guia contínua, that you have already promised us. que o Senhor já prometeu isso para nós. We pray in Jesus' name. Oro no nome de Jesus. Amém. Thank you, everyone. Obrigado a todos. Thank you, Sister Tess, Elder Tess. Hello, sisters. I have been Eu fui notified notificada that in the last hours, que na última hora, Ruth Bader Ginsburg has passed away. Ruth Beth Ginsburg acabou de morrer. I hope that some of us are familiar of the impact she has had on the Supreme Eu espero Court. que vocês sejam cientes do impacto que ela causou na Suprema Corte. And how important her replacement will E be. quão importante a substituição dela vai ser. And challenging E desafiadora both sides of the political spectrum. para ambos os lados do espectro político. So, beyond the politics, Então, além das políticas, de política, she represented something quite significant. ela representa algo muito significativo. And while she never lived to see the history of after the Sunday law, Apesar dela nunca ter vivido para ver a história depois da lei dominical, I certainly hope we might see her. eu certamente espero que a gente possa vê-la novamente. I will pass you over to the ministry because I believe the camp meeting period has come to Eu vou an end. passar para quem gerencia a Campal, que eu acho que o seminário acabou agora. But it's still our Sabbath morning here, so we will be Mas aqui ainda é a nossa manhã de sábado, então a gente vai continuing. continuar. Thank you for our wonderful translators as well. Obrigado pelos tradutores. Napa. I see your brother Thank you. George. Yeah, it's good to see you at the test.